Bem no coração do Egito, sob o céu estrelado do deserto, um desafio silencioso se impunha. O deserto, com suas areias eternas e mistérios antigos, guardava segredos que poucos ousavam desvendar. A vastidão do deserto à noite era um espetáculo à parte, com o céu repleto de estrelas brilhando como diamantes, criando uma atmosfera mágica e enigmática. A grande pirâmide de Gizé, guardiã de milênios, lançava sua sombra sobre um jovem de 17 anos. Seu nome? Karim. A pirâmide, com sua imponência e mistério, parecia desafiar o tempo e a lógica, e Karim, com seu espírito aventureiro, sentia-se irresistivelmente atraído por ela. Ele sabia que a pirâmide era mais do que apenas uma estrutura de pedra. Era um símbolo de poder, conhecimento e mistério. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e entusiasmo. Cada vez que olhava para a pirâmide, sentia um frio na espinha, mas também uma excitação que não conseguia explicar. Era como se a pirâmide estivesse chamando por ele, desafiando-o a descobrir seus segredos. Ele estava prestes a desafiar o proibido. A ideia de escalar a pirâmide, algo que muitos consideravam impossível e perigoso, era para ele uma oportunidade de provar seu valor e coragem. Ele sabia que não seria fácil, mas estava determinado a tentar. Karim não era nenhum Zé maluco. Ele era um jovem inteligente e calculista, que planejava cada passo com cuidado. Ele sabia dos riscos, mas também sabia que a vida sem desafios não valia a pena ser vivida. Era um jovem fascinado por histórias de faraós, mistérios e aventura. Desde pequeno, passava horas lendo sobre o Egito Antigo, sonhando com as aventuras dos grandes exploradores e arqueólogos. Ele queria ser como eles, descobrir coisas novas e fazer história. Desde criança, sonhava em tocar o topo da pirâmide, sentir a história sob seus dedos. Ele imaginava como seria a vista lá de cima, o sentimento de conquista e a conexão com os antigos faraós que construíram aquele monumento. Mas tinha um porém: escalar a grande pirâmide era ilegal e mega perigoso. As autoridades egípcias eram rigorosas e não toleravam infrações. Havia placas de aviso por toda parte, alertando sobre os perigos e as consequências legais de tentar escalar a pirâmide. A polícia egípcia não brincava em serviço. Eles patrulhavam a área constantemente, sempre atentos a qualquer sinal de atividade suspeita. Para eles, proteger o patrimônio histórico era uma missão sagrada. Guardas armados patrulhavam o local, câmeras monitoravam cada passo. A segurança era reforçada, especialmente à noite, quando a escuridão poderia oferecer uma falsa sensação de segurança para os aventureiros imprudentes. Mas, para Karim, o risco só aumentava a parada. Ele sabia que cada obstáculo tornava a conquista ainda mais valiosa. A ideia de superar todos os desafios e alcançar o topo da pirâmide era o que o motivava. Era a adrenalina correndo solta, o chamado da aventura sussurrando em seu ouvido. Ele sentia que essa era a sua chance de fazer algo grandioso, algo que ele lembraria pelo resto da vida. A aventura estava prestes a começar, e Karim estava pronto para enfrentar o desafio proibido. A imponência da grande pirâmide era de hipnotizar qualquer um. Sua silhueta majestosa, recortada contra o céu azul do deserto, evocava um mistério que transcende o tempo. Cada bloco de pedra parecia contar uma história. Cada ângulo refletia a genialidade dos antigos engenheiros egípcios. Construída há milênios, ela se erguia como um enigma de pedra, um marco da grandeza do passado. A pirâmide não era apenas uma estrutura física, era um símbolo de poder, de conhecimento e de uma civilização que alcançou feitos extraordinários. Desde que era criança, Karim era fascinado por ela. Ele se lembrava das primeiras vezes que viu imagens da pirâmide em livros de história, como se fosse ontem. Aquelas páginas amareladas e desgastadas pelo tempo eram portais para um mundo antigo e misterioso. Ele passava horas admirando fotos, lendo livros de história, imaginando os segredos escondidos em suas câmaras. Cada nova descoberta, cada nova teoria sobre a pirâmide, alimentava sua curiosidade insaciável. Ele queria saber tudo: como foi construída, quem a construiu e por quê. Para Karim, a pirâmide não era apenas uma construção. Era um portal para o passado, um gigante adormecido que sussurrava histórias de faraós, deuses e reinos esquecidos.
Ele sentia uma conexão profunda com aqueles que, milhares de anos antes, haviam caminhado por aquelas mesmas areias. Era um portal para o passado, um gigante adormecido que sussurrava histórias de faraós, deuses e reinos esquecidos. As hieróglifos gravados nas pedras eram como mensagens cifradas, esperando para serem decifradas. Cada amanhecer sobre a pirâmide parecia renovar a promessa de revelações antigas. Ele sonhava em desvendar seus mistérios, em sentir a energia vibrante de seus blocos de pedra milenares. Karim imaginava como seria estar lá, no meio do deserto, sentindo o calor do sol egípcio e a brisa quente que soprava sobre as dunas. Ele queria tocar as pedras, sentir sua textura e talvez, só talvez, ouvir os ecos do passado. A ideia de escalar a pirâmide, de tocar seu topo e desafiar seus limites, começou como um sonho distante. Ele se via no topo, olhando para o horizonte infinito, sentindo-se parte de algo muito maior do que ele mesmo. Era uma visão que o acompanhava em seus momentos de introspecção. Mas com o tempo, o sonho virou obsessão. Ele não conseguia pensar em outra coisa. Cada livro que lia, cada documentário que assistia, só aumentava sua determinação. Ele sabia que não seria fácil, que exigiria preparação e coragem, mas estava disposto a enfrentar qualquer desafio. Karim começou a pesquisar, a planejar, a se preparar para o desafio. Ele estudava mapas, analisava planos, lia relatos de outros aventureiros que haviam tentado a mesma façanha. Ele anotava cada detalhe, cada dica, cada precaução. Sua mente estava focada, seu coração estava decidido. Ele sabia que, um dia, estaria lá, no topo da grande pirâmide, realizando seu sonho e honrando a memória daqueles que a construíram. Escalar a grande pirâmide não era para qualquer um. Karim sabia disso. Ele precisava se preparar, fisicamente, para a da escalada pesada, mentalmente, para a pressão e o medo, e estrategicamente, para driblar a segurança implacável. Karim começou a treinar em segredo, aprimorando sua força e resistência. Ele estudava a estrutura da pirâmide, procurando por pontos fracos, brechas na segurança, analisava mapas, fotos de satélite, relatos de outros escaladores, mesmo sendo ilegais. Ele sabia que a escalada seria perigosa, mas a adrenalina do desafio, a emoção do proibido, o impulsionava. Karim estava determinado a realizar seu sonho, mesmo que isso significasse botar tudo em risco. Era uma obsessão que o consumia, um desejo que falava mais alto. A noite da escalada chegou como um ninja, silenciosa e cheia de mistério. O deserto estava envolto em um manto de escuridão, quebrado apenas pelo brilho etéreo da lua cheia. A lua, um disco prateado no céu escuro, lançava sombras longas e misteriosas sobre a areia. Cada duna parecia um gigante adormecido, guardando segredos antigos sob a luz prateada. Karim, camuflado em roupas escuras, sentia o coração batendo forte. Era agora ou nunca. Ele havia treinado para este momento por meses, cada passo meticulosamente planejado. Ele tinha escolhido a face norte da pirâmide, menos iluminada pelos holofotes. A escuridão era sua aliada, escondendo-o dos olhos curiosos e das câmeras de segurança. Movendo-se como um fantasma, Karim passou pela primeira barreira de segurança. Cada passo era um teste de sua habilidade e coragem. A adrenalina corria solta, deixando seus sentidos a mil. Seus olhos varriam o ambiente, atentos a qualquer movimento ou som que pudesse denunciar sua presença. Cada movimento era calculado. Cada respiração, um risco. Ele sabia que um único erro poderia significar o fim de sua jornada, mas a determinação em seu coração era mais forte do que o medo. O vento trazia o cheiro da areia e um leve aroma de jasmim, um contraste surreal com a tensão que oprimia o peito de Karim. O deserto, com sua beleza austera, parecia sussurrar segredos antigos enquanto ele avançava. Ele estava a um passo de realizar seu sonho, mas também a um passo do desastre. Cada pedra sob seus pés era um lembrete da história e do perigo que o cercava. No topo, a vista seria sua recompensa, mas o caminho até lá era uma prova de sua coragem e habilidade. A pirâmide, majestosa e imponente,
parecia observá-lo, como se testasse sua determinação. Karim sabia que não estava apenas escalando uma estrutura de pedra, mas também enfrentando seus próprios medos e limites. Com cada passo, ele se aproximava mais de seu objetivo. A lua, sua única testemunha, iluminava seu caminho, enquanto ele se movia com a precisão de um dançarino em um palco de areia e pedra. O último trecho era o mais difícil. Cada músculo de seu corpo gritava de esforço, mas a visão do topo o impulsionava. Ele estendeu a mão, sentindo a pedra fria sob seus dedos, e soube que estava prestes a conquistar o impossível. No topo, Karim parou para respirar, olhando para o vasto deserto abaixo. A lua brilhava intensamente, como se celebrasse sua vitória. Ele havia feito o impossível, e naquele momento, sob a sombra da pirâmide, ele se sentiu invencível.